Que Jesus nos abençoe, nos traga a sua paz, a sua tranquilidade. Foi escolhido esse tema justamente em função da data de amanhã, do Dia das Mães, porque ela é a matriarca da família, ela é o polo principal que sustenta toda a família. Quer queira, quer não, tudo é a mãe. A mãe é que sabe, a mãe é que faz, a mãe é que sabe atirar aquele chinelinho, uma pontaria que ninguém consegue fazer igual. Então nós temos que louvar e agradecer pelas nossas mães, estejam elas aqui ou já lá em cima, como está a minha. E antes de falar de família, aqui todos já são habituês da casa, já conhecem um pouco da doutrina espírita, né? Mas eu gosto de traçar um paralelo sobre ressurreição e reencarnação, que ainda existe uma certa confusão, principalmente por outras doutrinas que só adotam a ressurreição e não a reencarnação. Então vejamos, ressurreição seria a volta da matéria à vida. Isso cientificamente já está provado que não tem essa condição, porque o corpo, esse corpo físico que nós usamos, ele se desfaz, ele se mistura com outras matérias, quer dizer, ele se perde completamente. Então não existe condição de voltar. E só Jesus conseguiu isso com Lázaro. Mas Lázaro tinha apenas 4 dias de morto. Então o corpo ainda estava mais ou menos íntegro. Aí sim Jesus lhe deu nova vida. Agora a reencarnação que nós adotamos é a volta do espírito em outro corpo, refeito ou feito especialmente para receber esse espírito. Então o corpo, essa caixa, é nova, mas o que vem habitá-lo é o espírito antigo, com todo o seu conhecimento, com todos os seus defeitos, justamente para se refazer, para se purificar, para resolver as pendências que deixou em vidas passadas. E aí vocês vão perguntar, e Jesus? Jesus ressurgiu, ressuscitou, reencarnou? E eu posso responder que nada disso. Jesus é a parte, porque ele já veio de uma forma diferenciada. Ele viveu entre nós, materializado, pode-se dizer, para cumprir essa missão. E quando ele reapareceu, após ser colocado na catacumba lá, né? Madalena descobriu que estava vazia, ele ressurgiu assim, ele reanimou aquele corpo que já era praticamente um espírito, um perispírito, que nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é aquele que faz a interligação entre o corpo e o espírito. Então, se nós olharmos, por exemplo, um abacate, nós vamos ter a casca, né, que é o corpo, nós vamos ter a massa, que seria o perispírito, e o caroço, que seria o espírito propriamente dito. Só para ter uma ideia razoável disso aí. Muito bem. Então, quando a família é constituída, pai, mãe, filhos, são espíritos que estão de volta, são espíritos que estão retornando à matéria, ganhando novos corpos, e esses espíritos já conviveram anteriormente, de uma forma ou de outra, sendo pai, mãe e filhos, ou sendo filhos, mães e pais, pode ter ordens invertidas aí, mas esse núcleo
sempre existiu. Então, a família forma o quê? Um núcleo onde reencarnam os espíritos para continuarem o seu processo evolutivo. Então, eles voltam para resolver aquelas pendências todas que ficaram para trás. E não é só dentro da família, tem os agregados também. De repente vem morar junto um cunhado, uma mãe, uma sogra, né, um vizinho, né, uma Luciana, vizinha do centro. Então, tudo isso faz parte desse agrupamento desses espíritos, desse retorno desses espíritos, para irem cumprindo, cada um a seu modo, o seu refazimento, tirando aqueles passados todos, cumprindo com aquelas coisas que ficaram mal resolvidas. Então, essa é a finalidade que a reencarnação nos traz, a de nos resolvermos, nos recuperarmos de todas as falhas, né? E na família que nós vamos encontrar esses antigos desafetos ou esses antigos afetivos, porque tudo faz parte de um grupo para continuar essa dinâmica, sempre se melhorando, cada um ajudando o outro. A família abriga todas essas almas. Nós perguntamos, qual é o tipo da nossa família? Que família nós constituímos? Nós temos uma família que conversa entre si, que congrega uma religião, não precisa ser espírita necessariamente, que acredita num Deus, que cumpre essas finalidades de um ajudar o outro, de sermos bons, caridosos, de cumprirmos todos os ditames religiosos. Essa análise nós precisamos fazer sempre, para que nós possamos, cada família, cada núcleozinho, dar uma sustentação a toda a sociedade. Porque se numa rua como essa tiverem 20 famílias e todas se derem bem entre si e entre os outros, todas colaborarem caritativamente com a sociedade, essa rua será abençoada e será sempre o melhor do bairro. Agora, se o vizinho fala mal do outro, se um briga com o outro, se o marido briga com a mulher, isso traz uma pleiade de espíritos mal intencionados, mal resolvidos, que vai, de certa forma, botar fogo na gasolina. Porque aí não há religião que vá aguentar um ambiente deste. Então, quanto mais união tivermos dentro das nossas casas e possamos ou pudermos dar esse exemplo aos nossos vizinhos, melhor será. Porque quando a gente limpa a casa da gente, limpa, varre a calçada, o vizinho vê e fala, puxa, Luciano varreu a calçada, vou varrer a minha também. Isso acontece na minha casa, porque eu tenho uma árvore lá que a bandida despenca a folha 24 horas por dia. E a gente varre de manhã, meio-dia já está sujo. E não é sujeira, é folha que cai. Mas o resto das calçadas estão limpas, porque eles não têm água. Então minha mulher sai correndo lá, e eu às vezes saio correndo lá para juntar aquelas folhas. Isso é exemplo. Isso é motivo de convivência, para que os outros também façam a mesma coisa. Muito bom. Casamento. Hoje é uma instituição quase falida, né? O casamento em si. Mas a união entre os seres, principalmente marido e mulher, ele assinala o progresso da humanidade. Porque é dele
que vão brotar os filhos e todas essas atividades que nós já explicamos, né? Isso está na questão 695 do Livro dos Espíritos. E Adenauer Novaes diz que viver a dois é desejar a felicidade do outro além da nossa própria. Então, quando nós nos unimos a outra pessoa, nós desejamos que ela seja feliz ao nosso lado, junto com a família que nós possamos criar. Só que isso não é o tudo. Não é porque eu casei, eu juntei, que eu vou fazer a outra feliz. Vai depender muito das circunstâncias. Às vezes a pessoa pode ter tudo financeiramente, ter beleza, ter casa boa, ter roupas boas, ter carro bom e não ser feliz. Porque o estado de espírito dele, em função de tudo aquilo que ele trouxe do passado, de outras existências, ainda não depurou. Então é uma pessoa magra, uma pessoa que não se completa, ele está na multidão e se sente sozinho. Então, uma série de circunstâncias que faz com que esse espírito precise evoluir. E aí ele tem que deixar o material e partir realmente para o espiritual, para que ele não tenha essas dificuldades todas e não chegue ao pior, que é a depressão, e às vezes até ao suicídio, que infelizmente é o que está acontecendo muito. E principalmente, pais, atenção, os jovens estão sendo muito paparicados desde o começo da vida. Hoje em dia, os pais fazem tudo pelos filhos. Isso faz parte de uma outra reflexão, mas eu estou colocando aqui porque nós estamos falando da família do Dia das Mães, e cabe aos pais, né, pai e mãe, cumprirem essa jornada. Outro dia eu vi uma foto no Zap, e é assim, um trono, um garotinho de túnica e coroa, sentado nesse trono, e à frente do trono, duas pessoas, um casal, ajoelhados, e aquela figurinha escrita, né? Falando assim: nós temos que fazer, a mãe, no caso, falando para o pai, nós temos que fazer todas as vontades do nosso reizinho, para que ele não fique triste, não fique desiludido. Vocês acham isso certo? Isso vai levar ao quê? A criança cresce recebendo tudo que precisa, não tendo que se mexer para nada. A começar de dentro do quarto dela, não arruma suas roupas, não arruma sua cama, não guarda o sapato, e vai assim para frente. A mãe ajuda na lição da escola, o pai leva para a academia, leva para a escola, leva para todo lugar. Então ele vai crescendo. Quando esse garoto ou essa garota chega nos seus 14, 15 anos, a vida começa a cobrar deles uma atividade, uma resposta. Agora, como é que eles vão fazer aquilo que não aprenderam a fazer? Eles não saberiam trocar uma lâmpada, eles não sabem calçar e amarrar um tênis. Então vai começar a frustração. E da frustração ele vai crescendo com essa mágoa de não poder fazer, de não saber fazer, e vai crescendo, e a idade vem chegando. Quando ele chega nos seus 20 anos, ele se sente um inútil. Se sente um inútil, porque não foi ensinado a fazer as coisas. Eu, quando era um moleque, mais velho que você, meus 8 para 10 anos, eu fabricava meus carrinhos com lata
de sardinha, e as rodinhas eram o cabo de vassoura que a gente cortava com a faca da cozinha. Ficava uma semana cortando aquele pauzinho lá, para fazer o carrinho. Mas complementava, porque quando eu brincava, eu fiz o carrinho. É feio, não funciona, mas eu fiz. E é diferente de chegar na loja e comprar aquele elétrico. Eu comprei há pouco tempo atrás para minhas netas que quiseram aquele jipinho eletrônico. Levei no Natal para elas. Brincaram aquele dia, acabou, não tem valor. Não tem valor. Então, voltando, quando essa criança, adolescente, chega nos seus 19, 20 anos, ele sente um vazio enorme. E aí ele se aprofunda na depressão. E da depressão ao suicídio, nós sabemos que é um passo. Então, pais, avós, vigiem, ajudem seus filhos, suas filhas, a cuidarem dos filhos deles. Ajudem para eles não caírem. Eu tenho corrido atrás dos meus filhos, porque o do meio ainda tem criança meio pequena, e eu aperto o calo dele. Olha, você está dando muito. Faz fazer alguma coisa, porque eles têm que crescer, a gente tem que crescer. Bom, eu saí fora do tema da família, mas é por aí. É família. É a base. A educação dos filhos é a responsabilidade maior que nós podemos ter, que nós temos. Nós temos modelos de família a partir da pré-história, onde o homem caçava, lutava para a proteção da família e construía ou conseguia arrumar abrigos. E a mulher cuidava da prole e da alimentação. A família aristocrática já era diferenciada. Os pais tinham suas N atividades sociais, praticamente não paravam em casa e não tinham como cuidar, ou não cuidavam das crianças que eram cuidadas por aias, por amas. Então eram aqueles filhos problemáticos, como nós conhecemos a história. Muitos casos que caíram em depressão por causa disso, de não ter os pais perto. A família de camponeses, que é talvez a melhor ideia da constituição de uma família, onde as mulheres cuidam da criança, da casa, cozinham, preparam tudo, e os pais cuidam das plantações, das construções e do comércio, se caso produzem alguma coisa, ou do sustento da família de alguma forma. A família moderna já é quase igual à aristocrática, porque hoje marido e mulher trabalham fora. Então saem de manhã, voltam à noite. As crianças são cuidadas por empregadas, ou por creches ou escolas, ou por avós. Então sente também a falta, principalmente da mãe, que a mãe é, como nós dissemos no começo, é o esteio, né? É a grandiosidade da família. Então essas crianças também sofrem, em função de um mundo moderno, da necessidade de ganho, de subsistência, de ter as coisas, mas também existe aí um alerta para que sejam dadas mais atenções às crianças. E o surgimento de novos tipos de uniões, que são as homoafetivas. Né? E nós temos aqui uma citação de Emmanuel, que diz assim: a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação.
Então nós sabemos que os espíritos reencarnam, ora como homem, ora como mulher, para terem essas atividades, para conhecerem essas atividades. E nesses casos é que se dá a homoafetividade, porque um espírito que foi mulher volta como homem, ele vai gostar mais de homem do que de mulher, porque ele traz aquela afeição pelo homem que ele gostava quando era mulher, e vice-versa. Então eu custei para entender essa parte aqui, eu era ferrenhamente contrário a uma afetividade, a essas uniões. Sou contrário ainda àquelas manifestações carnavalescas, né? Tipo desfiles gay, aquele negócio todo. Isso eu sou contrário porque não há necessidade. Nós que somos homens ou mulheres, não precisamos sair na avenida aí só dando bandeira, né? Azul, bandeira rosa, porque eu sou homem ou sou mulher. E eles também não precisam disso. Eles precisam sim ser reconhecidos, desde que seja natural, como diz aqui Emmanuel, que é a luz da reencarnação. Então também é um cumprimento de jornada, porque se o espírito foi mulher e volta como homem, ele vai trazer aquelas sequelas de mulher. Ele veio como homem para conhecer o que é ser homem, e vice-versa. Quando o espírito é homem e volta como mulher, ele vem também para reconhecer, às vezes para cumprir, porque ele judiou por ser mais forte, né? Nós chamamos do sexo forte, mas no final das contas ele é o sexo fraco. Então essas alterações se dão justamente para isso, para que o espírito evolua independente de sexo, porque o espírito não tem sexo, o espírito é único. Adenauer, Novaes: enquanto amor, não há diferença entre amar-se um homem ou uma mulher. O ser que ama não vê o sexo, não enxerga o corpo nem a condição sociocultural do outro, mas o espírito. Então, o interesse que se tem espiritualmente em olhar uma outra pessoa, ele deve ser espiritual. Eu vou ter que dar uma puladinha aqui, por causa do horário. Também temos a parte de adoção. Quem dá amor ao filho que não gerou, ou ao pai e à mãe que não lhe conceberam, ama duas vezes. Que é muito difícil para uma pessoa que não gerou aquela criança amá-lo, como a gente vê quem adota fazer. Principalmente se for doente, excepcional, paralítico. Então aí o cuidado, o carinho que a gente vê pela televisão mesmo, essas famílias que têm filhos adotados, que são aqueles, como é que chama? O DAO. O carinho que eles dispensam àqueles filhos é impressionante. E a gente acha que se fossem filhos naturais, gerados por eles próprios, não seriam tão bem cuidados, tão bem tratados como são por essas famílias. Então Deus dá essa boa vontade para que a gente possa cuidar daqueles que não teriam nenhum tipo de aceitação, cuidados, né? Bom, ser pai e mãe é uma missão de renovar a sociedade, nós estamos carecas de saber. Aqui é uma boa. As crianças não nascem com material, com manual de instrução. Cada filho vai mostrando sua necessidade e a partir daí vamos direcionando sua educação. Nós, quando temos mais de 2 filhos, 2 ou mais filhos, como eu tenho 3,
criamos com o mesmo carinho, com as mesmas condições, com o mesmo jeito, e cada um é diferente do outro. Às vezes nem gêmeo é tão igual. Eles às vezes se fazem iguais para demonstrar que são gêmeos, mas no íntimo eles têm suas diferenças. E cabe aos pais descobrir essas diferenças, descobrir esses caracteres da individualidade de cada um dos seus filhos, para poder dar a eles o caminho certo, a orientação segura. Porque cada um vai precisar ter um tipo de tratamento. Embora a gente não possa diferenciar os filhos, ou não deva diferenciar o carinho aos filhos, mas as orientações deverão ser diferenciadas de acordo com aquilo que ele demonstra. Sempre lembrando que cada um deles é um espírito antigo, que está ali se depurando, crescendo novamente, recebendo novas orientações para poder se refazer. Então, cabe aos pais, até por obrigação, e nós nos obrigamos a isso quando pedimos a reencarnação. Já era o nosso plano reencarnacional, os filhos que vamos ter, os cuidados que vamos dispor para cada um deles, o jeito que vamos tratá-los. Tudo isso já vem lá de cima, não pensa você que a gente cria na hora, não. Já vem predisposto. E é assim que tem que ser. E para que possamos dar no nosso lar, fazer no nosso lar, um lar abençoado, um lar satisfatório para nós, para os nossos filhos, para todos que convivam conosco, para a nossa vizinhança. Vocês receberam na entrada um bilhetinho sobre o Evangelho no Lar. E é nisso que a gente deve começar a se encaminhar para essa espiritualidade, para fazer do nosso lar um exemplo. Não deixem de fazer o Evangelho no Lar. É simplesinho, uma vez por semana, um horário que seja o mais cômodo possível. Pode ser de manhã, de madrugada, de noite, a hora que der, mas sempre naquele dia da semana e naquele horário previsto. Porque nós temos uma espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. E quando nós nos propomos a realizar o Evangelho no Lar, nós marcamos, eu vou fazer terça-feira às 11 horas da noite. Então um grupo espiritual, ele se reúne para nos ajudar. Então toda terça-feira às 11 horas da noite, eles estarão dispostos a nos ajudar, como nos ajuda aqui na casa, nas reuniões que temos, tanto mediúnica, como nas palestras. Nós sempre temos os espíritos benfazejos que estão aqui ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo a falar aquilo que o povo talvez precise. Por isso que eu saio um pouco do texto, fui lembrado de falar isso. E vocês são intuídos a aceitarem melhor essas informações, a colocá-las em prática na medida do possível. Então é por aí que nós precisamos. Façam o Evangelho no Lar, experimente. Tem uma tirinha que é assim: um grupinho de espíritos malfazejos está reunido para aprontar. Aí vem um deles e fala: vamos na casa do Leandro perturbar ele. Aí o Diego fala: não dá, porque agora ele está fazendo o Evangelho no Lar. E aí aparece a casa do Diego com uma cúpula de luz protegendo. E realmente isso acontece. Se vocês se propuserem, quem não faz, começar a fazer Evangelho no Lar, vocês vão simplesmente reparar a diferença que vai ser a sua casa, que vai ser a sua convivência, que vai ser a atividade ou
mobilidade dos seus filhos, tudo melhora, mas só que tem que fazer no dia certo e na hora precisa. É isso aí. Minha gente, teria mais coisa, mas o tempo não nos permite. Então eu convido a todos, primeiramente agradecendo pela atenção, esperando que tenha levado a cada um de vocês alguma coisinha de útil para o seu dia a dia e principalmente forçando novamente o cultivo do Evangelho no lar. Isso é muito importante. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, por estar nessa casa maravilhosa, esse ambiente feliz, que todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, possamos receber sempre a paz, estarmos sempre bem conosco mesmo, com os nossos semelhantes, desejando também a todas as mães o melhor dia das mães que possam ter na sua existência, e que todos nós possamos sempre render graças a Deus e principalmente ajudar os nossos semelhantes naquilo que necessitam, sejam bens materiais ou espirituais. Com a prece que Jesus nos deixou, vamos encerrar essa reflexão de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Muito obrigado. Vamos ao passe.